Bom, vamos começar mais uma aula de desenho urbanístico. E nessa aula a gente vai retomar o tema de legislação urbanística. Mais especificamente, a gente vai tratar sobre o parcelamento do solo urbano. E eu vou começar com algumas orientações sobre o que seria esse parcelamento do solo urbano. Então, o parcelamento do solo urbano ele vai ser a divisão do espaço territorial. Então, você tem um espaço, um território, e ele vai ser dividido dentro da cidade. Essa divisão ela vai ser feita, instituída pelo plano diretor, que é a lei máxima que rege a cidade. A gente já viu sobre o plano diretor na aula anterior. E aí, qual a finalidade dessa divisão? É de fazer com que esse solo ele passe a abrigar, né, a atender atividades que são típicas de uma cidade. E aí a gente tem os exemplos, que seriam moradia, lazer, comércio, serviços, administração e outras atividades sociais e econômicas que são sempre destinadas a atender às necessidades tanto de habitação, quanto de trabalho, quanto de bem-estar dos seus habitantes. Então, essa divisão territorial, ela pode acontecer, ela tem que acontecer, na verdade, e considerar todos esses fatores, tanto de suprir a questão de habitação, e aí a gente vai ter diversas formas de suprir esse modelo de habitação por conta das diversas classes econômicas que a gente tem na nossa sociedade, organização do espaço de trabalho, espaço de institucional para estudo, para ensino, as áreas de lazer, que são as áreas de bem-estar. Então, toda essa divisão territorial, tudo que for feito no solo urbano, ele tem que prever e está sempre associado ao bem-estar dos habitantes daquele lugar. Você não pode, a gente não pode ter a utilização de um uso no solo urbano que ele vai ser incômodo aos habitantes. Então, isso tem que ser previsto e tem que seguir rigorosamente, né, o plano diretor nesse ponto de vista. Então, o plano diretor ele está ali para, digamos assim, defender esse bem-estar dos habitantes, não o interesse de uma ou outra pessoa naquela cidade. Então, para a modalidade de parcelamento do solo urbano, a gente vai ter duas formas, basicamente, que é o loteamento ou desmembramento de uma área, que é chamada de gleba, e essa área urbana ela vai seguir o que a legislação federal e municipal estabelece. Então, toda vez que for existir o parcelamento do solo urbano, a gente tem que seguir as leis federais e municipais. Então, sempre na ordem de escalonamento, né? A lei municipal, ela não pode ser superior à lei estadual, e a lei estadual ela não pode se sobrepor à lei federal. Então, essas leis, elas estão naturalmente interligadas. E aí, que legislações seriam essas? A gente vai ter a lei de parcelamento do solo urbano, a gente vai ter o Estatuto das Cidades, a gente vai ter o Plano Diretor Municipal e a Lei do Zoneamento Urbano Municipal. E essas duas últimas, elas vão ser existentes, né, e vão acontecer para cada município. Cada município vai ter esse plano diretor adaptado às necessidades locais, às necessidades daquela região. Então, aqui, como vocês podem ver, nessa primeira figura aqui, a gente tem a representação do loteamento do solo urbano, que a gente tem uma gleba, né, uma área urbana, e essa área, ela foi dividida, ela foi loteada, então foi dividida em vários lotes aqui, e esses lotes, né, eles vão ser comercializados depois. Nessa segunda figura, a gente vai ter a parte do desmembramento, ela está representando o desmembramento. Então, como é que funciona o desmembramento? Você tem uma gleba, uma área urbana, e essa área ela vai ser dividida, ela vai ser desmembrada. E esse desmembramento vai gerar a criação de dois novos lotes. Mais adiante vocês vão ver a diferença entre eles. E aí vamos tratar um pouquinho da caracterização de cada uma dessas formas de parcelamento, né? E aí o que é que caracterizaria um loteamento para fins urbanos?
O loteamento para fins urbanos, ele vai acontecer com a subdivisão de gleba em lotes que vão ser destinados à edificação. Então, você não vai dividir os lotes para eles virarem uma praça, por exemplo, eles vão virar uma edificação. E aí, qual é o diferencial, né? Essa divisão, ela vai conter a abertura de novas vias de circulação e de logradouros públicos. Então, vocês vão ter, a gente vai ter no loteamento de fins urbanos essa divisão. Então, você está construindo um bairro, digamos assim. Praticamente é um bairro. Um loteamento é a construção de um bairro. E aí, isso vai acontecer de que forma? Tanto com o prolongamento de uma via que já existe, por exemplo, se a rua for até aqui, digamos que essa rua aqui, ela já era existente. E aí eu poderia prolongar essa rua e criar essa parte do loteamento, ou com ampliação dessas vias e modificação. Então, a gente vai ter, ó, nesse caso aqui, como vocês podem ver, essa malha que está aqui, criando esse novo bairro. Então, o loteamento é basicamente um novo bairro que é criado. Então, esse loteamento ele vai ter áreas destinadas à edificação, em sua maioria, como são esses lotes aqui, que eu vou destacar em amarelo aqui. E ele também vai prever algumas áreas de convívio, algumas áreas de uso comum para todo mundo, que aqui no caso ele criou essas praças. Então, o loteamento ele vai prever essas divisões. Quando a gente vai para o desmembramento ele é a separação. Então, você está separando, desmembrando um lote. Então, você já tem um lote existente e essa terra que existe, esse lote, ele vai ser dividido em mais de um lote. Então, isso vai acontecer sem que haja abertura. Então, aqui a diferença entre eles é sem abertura, sem prolongamento, ou modificação ou ampliação das vias ou logradouros públicos. Então, essa modificação, essa divisão, ela acontece sem que haja abertura de ruas. Então, eu tenho um lote aqui urbano, aqui nesse caso, eu tenho um lote e esse lote ele vai ser desmembrado. Observem que ele já está inserido numa malha urbana existente e eu não vou modificar essa malha, então eu não vou criar novas ruas, não vou criar novos logradouros. Então aqui, ó, esse lote ele foi dividido em 3. Então aqui era a situação que existia e esse lote ele foi dividido em 3 novos lotes. E aí, esses novos lotes eles foram utilizados, né, e destinados para a construção de outras edificações de forma independente. Então, vamos supor aqui que aqui seu pai tinha esse lote e você tem 3 irmãos. E aí, o que é que seu pai fez? Ele foi na prefeitura, entrou com todos os processos que são necessários, atendeu a legislação, pagou todas as taxas que ele teria que pagar, que aí vai variar de acordo com cada município, e realizou a divisão desse lote. Ele desmembrou. E aí cada um dos seus irmãos vai ficar com um lote para vocês. Então esse lote ele foi desmembrado, mas nesse desmembramento eu não criei nenhuma rua. Então os acessos a esses lotes eles continuam sendo as ruas existentes. Talvez essa daqui, não tenho certeza. Então esses lotes novos eles são divididos dessa forma. E aí o desmembramento ele vai estar associado à Lei 6.766, previsto no segundo artigo e no inciso. Bom, agora que a gente já entendeu quais são as formas de parcelar o solo, como é que a gente divide esse solo, quais seriam as condições, né, os requisitos legais para que aconteça esse parcelamento do solo de fins, com fins urbanísticos, né, com fins urbanos. Então, quais seriam as condições exigidas para a implantação desse loteamento?
Então, a implantação de loteamento, ela vai sempre depender da aprovação da prefeitura, esse é o primeiro fator, né? E a prefeitura, ela vai ter a responsabilidade de verificar se esse loteamento ele está atendendo a essas diretrizes de expansão urbana, que vão estar previstas no plano diretor e outras leis que tiverem no município, né? Normalmente a lei de uso e ocupação do solo. Nesse período de aprovação, uma coisa que a prefeitura vai observar é que todo o plano diretor ele já tem a previsão da zona de expansão urbana. Então, essa zona de expansão é aquela área que a cidade, quando chegou num determinado tamanho, numa determinada densidade, no centro urbano já existente, ela vai crescer. Então, normalmente, esses loteamentos, eles são aprovados nessas áreas. E aí é essa análise que a prefeitura vai realizar. Então, aqui tem uma lista, né, das legislações que precisam ser obedecidas de forma rigorosa na hora de fazer esse parcelamento, tanto para o desmembramento quanto para o loteamento. Então, a gente vai ter as legislações urbanísticas, que são a Lei de Parcelamento do Solo, o Estatuto da Cidade, o Plano Diretor, a Lei de Zoneamento Urbano de Municípios, que pode ser também conhecida como Lei de Uso e Ocupação do Solo, a legislação ambiental federal, estadual e municipal, se existir. E da parte de legislação ambiental, tem que ser seguido o Código Florestal, a Lei da Política Estadual do Meio Ambiente, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é o CONAMA, e resoluções do Conselho Estadual de Meio Ambiente, o COEMA. Essas legislações ambientais, elas normalmente estão relacionadas a esse loteamento porque são áreas que antes não tinham construção, e a sua maioria pode estar localizada também em áreas que tenha vegetação nativa, que podem ser vegetações que precisam ser preservadas, ou árvores antigas com muito tempo que também precisam ser preservadas. Então, por isso que essa legislação ambiental ela faz parte. Porque o projeto de loteamento não é você distribuir um lote que vai dar 3, 4 casas, 3, 4 lotes diferentes. Você vai ter uma gleba gigantesca, você vai construir um bairro. Então, todos esses fatores precisam ser analisados. Precisa ser analisado também se a construção daquele loteamento vai ter alguma interferência nas fontes de água que estão próximas ali daquele local. Precisa saber se aquele projeto ele vai ter interferência e impacto na fauna e flora local de uma área que possa estar próxima de uma zona de preservação ambiental e diversos outros fatores que precisam ser considerados antes da construção desse loteamento. Então, em quais áreas do território municipal, né, a gente admite esse parcelamento? Então, o parcelamento ele só pode acontecer para fins urbanos, nas zonas urbanas, ou seja, nas áreas urbanas consolidadas, ou de expansão urbana, ou ainda nas áreas de urbanização específicas. E isso vai estar sempre definido pelo plano diretor e aprovadas em lei municipal. Então, aqui nessa figura, eu trouxe um exemplo, né, de um mapa de uma cidade que mostra, né, essa área urbana de expansão. Então, se vocês observarem o que está aqui marcado de amarelo na legenda, ele é a área urbana. Então, tudo isso aqui amarelo, ele já é uma área urbana consolidada. Então, é uma área urbana. O que está marcado em verde é a zona de expansão urbana. Então, é aquela parte da cidade que está prevista para a cidade crescer. Então, quando aqui não cabem mais casas, essa cidade ela vai crescendo para essas áreas que foram previstas como zona urbana. E é aí que a gente admite, né, que pode acontecer esse parcelamento, desde que ele siga todos os requisitos que eu citei no slide anterior. Então, como é que vai se definir os espaços públicos nos loteamentos para fins urbanos?
Então, esses loteamentos, eles não podem ser feitos só com área privativa. Então, você não pode ter um loteamento onde você vai ter apenas casas, espaços para prédios, áreas destinadas para uso privado. Então, a gente vai ter que ter uns espaços públicos no loteamento também. E, normalmente, essas áreas elas vão ser destinadas tanto ao sistema de circulação, que são as vias, né, as malhas viárias, vão ser destinados à questão da implantação de equipamentos urbanos e comunitários, uma praça, uma quadra, um parque, uma escola, equipamentos comunitários, uma creche, um hospital, um posto de saúde, posto de segurança, né, uma delegacia, e espaços livres de uso público. E aí a gente vai ter as praças e parques, nesse caso. E aí, esses equipamentos, eles têm que ser proporcionais à densidade de ocupação que está prevista no plano diretor, ou aprovada por lei municipal para a zona em que esteja localizado. Por que isso? Porque você não pode colocar um bairro onde vai morar mais de 100 mil habitantes e nesse bairro colocar apenas uma escola, porque esse equipamento urbano e comunitário ele não vai suprir a demanda das famílias que vão morar ali. Então, esses equipamentos eles têm que ser proporcionais à quantidade de pessoas que vão estar morando naquele lugar. Então, se em alguns planos diretores já tem esse estudo de densidade, né, que normalmente está relacionado ao raio. Por exemplo, uma escola de nível fundamental, né, que é para crianças, ela está associada a um raio de mais ou menos 200 metros do ponto de referência. É um exemplo, eu não estou citando nenhuma legislação, estou dando um exemplo. Então, isso quer dizer o quê? Que se aqui eu tenho um bairro, vou desenhar aqui em cima, se aqui eu tenho um bairro, né? E nesse bairro essa escola está localizada aqui, digamos assim. Então, essa escola, ela vai ter abrangência desse tamanho. Então, as crianças que vão morar nesse outro ponto, elas não vão estar nesse mesmo raio de abrangência dessa escola. Então, para ser eficiente, né, a quantidade de equipamentos oferecidos, eu teria que ter uma outra escola mais ou menos aqui. É nesse sentido que essa área de implantação e essa proporção tem que ser estudada. Como é que a gente vai definir, né, os usos e índices de ocupação em lotes urbanos? Normalmente isso é definido na própria legislação municipal. E aí cada zona do município, né, o município ele é dividido em várias zonas, por exemplo, zona residencial, zona comercial, zona industrial, ele vai ter um índice definido. Então, vai ter os usos permitidos, os índices urbanísticos de parcelamento e ocupação do solo, e eles vão estar, esses loteamentos, né, eles têm que seguir essas áreas mínimas e máximas dos lotes, para que tenha justamente essa questão do coeficiente permitido para o correto aproveitamento daquele lote. Então, esses fatores que a gente vai estudar um pouco mais à frente, quais são esses índices, como é que calcula esses coeficientes, eles são definidos e cada município vai ter a sua regra. Então, aqui eu trouxe nessas figuras alguns exemplos de alguns índices urbanísticos, né, que aí a gente vai ter a altura máxima, o gabarito, né, de quantos andares o edifício pode subir, a área ocupada, qual a área do terreno, qual a área que precisa ser deixada como área permeável, né, com solo natural, onde a água possa passar e seguir para o lençol freático, e assim evitar inundação, quais os recursos, né, que são os afastamentos, e a área construída daquela edificação. Então, isso aí são alguns exemplos. E aí, esses índices, eles estão definidos na lei do zoneamento, né, na lei de uso e ocupação do solo de cada município. E aí, cada área tem esses índices, tem uma especificação para esses índices.
E elas precisam ser seguidas e respeitadas também nos loteamentos. Então, a coisa mais importante na hora de fazer o loteamento, né, é seguir tanto esses índices quanto as áreas mínimas e máximas dos lotes. Então, se naquela área de zoneamento atestada, né, a frente do meu lote vai ser de 10 metros, aqui a frente do lote, digamos assim, é de 10 metros a frente. Eu não posso fazer um loteamento onde a frente do lote ela seja 8, porque eu vou estar descumprindo a legislação urbanística. E aí, quais seriam as consequências pelo descumprimento tanto da legislação urbanística quanto da legislação ambiental na questão da implantação de loteamentos? O primeiro deles, né, o descumprimento dessa legislação, ela vai ter duas formas, né? Ela é uma infração administrativa e ela pode ser punida com multa e como crime contra a administração pública, no caso. E aí eles vão tanto de penas que vão de 1 a 5 anos. Aqui tem um exemplo, né? Eu não vou ler todos, depois eu passo vocês dão pausa e ler o material para esse vídeo não ficar muito longo. Dessas previsões, né? Da lei de parcelamento do solo, dos crimes e penas que estão envolvidos em cada situação, né? Vou ler aqui um exemplo. Dar início, de qualquer modo, ou efetuar o loteamento ou desmembramento do solo para fins urbanos, sem observância das determinações constantes no ato administrativo de licença, contrariando aquilo que foi aprovado no projeto. Então, isso aí vai ter a reclusão de 1 a 4 anos e a multa de 5 a 50 salários mínimos. Então, você não pode, mesmo que você seja proprietário daquela área, iniciar um loteamento de qualquer forma. Então, você precisa seguir todos os trâmites legais para evitar cair nessa situação. E assim tem as outras penas, né? E aí a reclusão vai variar e também a multa, né? Podendo chegar a 10 a 100 salários mínimos, que não é pouca coisa. Agora, ainda seguindo a parte de legislação, a gente vai mudar um pouquinho o foco, né? A gente finalizou essa parte de planejamento, de parcelamento do solo urbano, e a gente vai falar um pouquinho sobre as posturas municipais e o convívio com respeito e o poder de polícia. Então, vamos tratar um pouquinho sobre o que é cada uma dessas coisas. O que seriam essas posturas municipais? Elas servem, né? Elas são para assegurar a convivência das pessoas. E aí, para isso, os municípios eles têm que dispor de um código de posturas. O que seria esse código de posturas? Ela é uma lei que vai tratar do interesse da população local e vai estar relacionada à higiene, à segurança, à ordem pública, ao bem-estar e ao sossego público, tanto com relação à localização e funcionamento dos estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de serviço, uso dos espaços públicos. Então, nessa legislação de códigos de postura, ela está prevendo como é que o município vai atuar na utilização do poder de polícia. Porque todos esses fatores, né, têm que estar relacionados ao bem-estar e o sossego público. E aí, o que seria esse poder de polícia? O poder de polícia vai ser a faculdade, né, de que dispõe a administração pública para conseguir condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atuidades de direitos individuais em benefício da coletividade. Então, através dessa ferramenta, desse poder de polícia, a administração pública, né, o município, a gestão municipal, ele pode aplicar, sem necessidade de ordem judicial, a aplicação de algumas sanções. E essas sanções elas vão desde multas, advertências, embargos de obras, interdição parcial ou total de algumas atividades, desde que estejam previstas nas leis e regulamentos,
e com a realização do procedimento administrativo. Um exemplo. Vamos supor que você quer contratar um cantor, para vir fazer um show na frente de um hospital. Então, tem um clube ali na frente do hospital que não tem proteção acústica e etc. Então, a prefeitura, ela pode, através dessa questão da administração pública, restringir aquele uso, aquela forma de utilização daquele espaço, porque ela vai estar tirando os benefícios das pessoas que estão ali naquele local. E isso se vale com obras de grande porte, etc. Então, assim, a prefeitura tem um trâmite a seguir e ela pode aplicar essas sanções, né, para visando o benefício de todo mundo, em detrimento do direito individual que você teria de fazer um show ali naquele momento, num local que é desconforme e que vai prejudicar muita gente. E aí, o que as prefeituras elas podem fazer no uso do seu poder de polícia? Quais são as limitações, né? Na aplicação desse poder de polícia, as prefeituras elas podem expedir, fiscalizar e cassar as licenças e autorizações que foram concedidas para o funcionamento de qualquer estabelecimento e atividade. Então, se a prefeitura liberou, nesse caso aqui dessa figurinha, a obra dessa casa, então a obra está regularizada, né? Foi entrado alvará de construção, a prefeitura liberou tudo isso. Mas, na hora de fazer a construção, o armazenamento do material, eles colocaram esse material aqui na calçada. E isso está prejudicando os pedestres, né, que tem que sair da calçada e ir para o meio da rua e disputar espaço com os automóveis. Então, a prefeitura pode vir aqui cassar essa licença, né, que ela expediu, montar essa obra até que eles coloquem esse material no local adequado. Então, nesse sentido, né, quais seriam os principais setores de atuação do poder de polícia no município? Então, esse poder ele vai estar associado à questão de salubridade dos edifícios e estabelecimentos, considerando a adoção de medidas de prevenção à saúde e higiene, que garantam tanto a limpeza quanto a indispensável vida humana. A higiene pública, que aí seria a limpeza destinada ao anseio da cidade. As construções, e aí ele vai tratar, né, da questão do controle técnico e funcional das edificações que são particulares, com relação à segurança, higiene, funcionalidade das obras, tudo considerando as normas, né, a lei de uso e ocupação do solo urbano, as águas, então a prefeitura também pode atuar em cima do controle das águas que abastecem a cidade para uso doméstico, das praias e proteção dos mananciais contra a poluição. Ela pode atuar também na atmosfera, com relação à preservação da qualidade do ar, alterada por ações de lançamento de fumaças, vapores, odores fétidos, poeiras e ruídos incômodos, como, por exemplo, a implantação de uma indústria. Se aquela indústria estiver poluindo mais do que pode o ar, né, a atmosfera, ela pode ir lá e fazer alguma ação de multa ou até fechamento até que aquele problema seja resolvido. Plantas e animais nocivos, então a prefeitura tem responsabilidade sobre o controle da vegetação, cujos princípios ativos eles possam ser prejudiciais, como insetos, também animais domésticos que causem incômodos e que sejam perigosos ao ser humano. Então, se tiver, por exemplo, um jacaré passeando pela rua, também é uma das áreas de atuação do poder de polícia do município. Logradouros públicos e espaços particulares com frequência coletiva. E aí, nesse caso, ele vai ter a questão de avaliação das condições adequadas tanto para segurança, higiene, conforto e outras que são convenientes ao bem-estar público. Então, também são os espaços que sejam particulares e que tem muita gente frequentando, também estão sujeitos à atuação desse poder de polícia do município. Os costumes, que no caso está relacionado à prevenção e combate de atividades que atentem à moral e aos bons costumes, como
a prostituição, jogos de azar e atos obscenos em público. Então, tudo isso aí está relacionado também à atuação do poder de polícia do município. E atividades urbanas em geral, com a ordenação da cidade, considerando os estabelecimentos e atividades urbanas, com relação à localização, instalação e funcionamento, verificação da segurança e higiene dos recintos. Tudo isso de acordo com os usos que são admitidos no zoneamento das cidades. Então, todos esses fatores que eu acabei de listar, eles estão associados ao bem-estar comum. Então, a prefeitura ela não pode se utilizar de nenhum desses requisitos para promover o bem-estar individual, ou benefício individual, ou lucro individual de nenhuma pessoa. Ela tem que sempre prezar pelo bem-estar comum da maioria da população. E tudo isso tem que estar relacionado também às outras legislações municipais, que são o plano diretor e a lei de uso e ocupação do solo. Bom, e aqui a gente chega ao fim desse vídeo, né, com a nossa referência bibliográfica, né? Esse conteúdo ele foi todo retirado da cartilha Cidade Sustentável, Bem-Estar para Todos, e a gente continua na próxima aula.